procurar compartilhar aqui a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 e 2. Também vamos fazer a questão de passear nas Escrituras, usando outras referências que já viemos lendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus Pai, dê-nos força nesse exato Que momento, assim seja, Pai Deus amado. para que o que nós venhamos fazer aqui seja para a honra Em nome de Jesus, e glória do Seu nome. por favor. Nós somos apenas instrumentos, mas pedimos que o Senhor nos fortaleça dia após dia no pleno conhecimento das Suas palavras, Ponha uma para que verdadeira nós força possamos dentro dos nossos ouvir corações. e ter entendimento E o dela, amor que flui e pelo poder do para Seu a vida Espírito da vida. Santo sermos levados em colocar em prática, em nome de Jesus. de modo a nos tornarmos semelhantes ao Seu Filho Jesus Cristo, porque esse é o nosso maior desafio. Por isso que fazemos tudo o que fazemos, Em nome que o Senhor se mova e se manifeste no nosso meio. Desde que ano Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 e 2. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus. por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Amém? Amém. E nos gloriamos na esperança da glória De de Deus. Deus. Palavra do Senhor. Glórias a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com quem? Com Deus. Por meio de quem? Jesus De nosso Cristo. Senhor Jesus Cristo. Glória Amém? a Deus. Amém. E a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho que narra a boa notícia de quem? De Jesus Cristo. O Evangelho que nos explica a respeito da história do Filho de Deus. Amém. Quando nós entendemos ela e cremos nela, nós passamos a ser justificados mediante a fé. Amém. Glórias a Deus. Amém? Amém. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Glórias a Deus. Como está escrito: o justo viverá pela fé. O que significa ser justificado? É o mesmo que ser aceito. É o mesmo que dizer a forma que Deus aceita os pecadores. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que o quê? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E a única maneira de nós sermos justificados é por meio do quê? Da fé. Só que fé em quem? Em Jesus Cristo. Não é uma outra pessoa, porque aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e o Evangelho fala a respeito de quem? De Jesus Cristo, a respeito das boas notícias da pessoa de quem? De Cristo, da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário para resgatar o homem pecador. Glórias a Deus. E isso tudo é pela fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 6 ao 10 diz assim: mas a justiça decorre da fé. A justiça que é decorrente da fé é assim. Assim diz: não pergunte no teu coração quem subirá ao céu. Talvez nós nos perguntamos: quem irá ao céu? Ou melhor, quem será salvo? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Tipo assim, quem irá para o inferno? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, quem se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Que palavra é essa? O Evangelho, que nós sempre pregamos e fazemos a questão de anunciar. É esta mesma palavra que está perto de quem?
de nós, perto da nossa boca e do nosso coração. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a justificação. Em nome de Jesus. Simples. Não precisamos fazer nada. Não precisamos fazer alguma coisa. Apenas com a nossa boca confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e que o nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Simples. É uma das coisas que sempre os muçulmanos criticam, é a ressurreição de Jesus. Eu hoje estava a conversar com o meu colega. Ele disse assim: sim, nós cremos que Jesus foi um profeta, Nabi Isa, mas que ele morreu e ressuscitou, isso até nós não cremos. Porque até os sacerdotes daquela época duvidaram da ressurreição de Jesus. Eu disse para ele assim: a base da nossa fé cristã é a ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé cristã é vã. Amém. Nós cremos em Jesus porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E temos esperança. E se Ele ressuscitou dentre os mortos, nós temos esperança que seremos ressuscitados. E que com Ele reinaremos. Glórias a Deus. E se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós não havemos de reinar. Nós estamos a correr em vão. Mas se de facto Ele ressuscitou, e na verdade Ele ressuscitou dentre os mortos, essa é a única maneira que nós temos de sermos salvos. Glórias a Deus, obrigado Deus. Em nome de Jesus. Versículo 10. Glórias a Deus. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Glórias a Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso crer em Jesus Cristo e confessá-lo. Simples. Meu coração. Ah, mas nós precisamos fazer boas obras. Ah, mas nós precisamos fazer o bem. Não somos justificados pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 2, continuando na nossa palavra. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, não pelas obras. A salvação é pelo presente gratuito, uma dádiva gratuita dada por Deus. Se eu e você queremos ser salvos, temos que saber que pela graça, pela fé, pela graça, não precisamos fazer nada. Apenas basta crermos em Jesus Cristo. Só que quando nós somos salvos, somos levados a praticar as boas ações. Porque as boas ações são consequências de uma vida que alguém que é salvo deve viver. Eu não faço bem porque tenho medo de ir para o inferno. Eu não faço bem porque tenho medo de Deus. Eu faço bem porque fui salvo. Porque sou salvo. Porque também o Espírito de Deus habita em mim e me ensina a praticar as obras de justiça. E aí eu sou levado a praticar o fruto do Espírito, os frutos do Espírito. Ah, eu preciso fazer isso e aquilo para agradar a Deus, para impressionar a Deus. Aquilo que nós fazemos e pensamos que é justo diante de Deus, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. As nossas justiças, as justiças que são feitas pelas nossas próprias forças, diante de Deus são insignificantes. É pela graça que somos salvos, por meio da fé. Por isso que ele continua a dizer aqui: isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Deus quis que fosse assim. Versículo 9:
não de obras, para que ninguém se glorie. na carne. Aleluia. E só para continuar, eu estava conversando com Obrigado, meu Pai colega. Deus. Ele disse Obrigado. assim: existem pecados maiores e pecados menores. Ele é muçulmano. Disse que há pecados que quando você peca, quando você vai fazer doar, suanar, qualquer coisa aí, você precisa lavar as mãos, você precisa lavar os pés, você precisa lavar a cara para lá perdoar os seus pecados. Eu disse para ele: esse seu Deus é muito fraco. Misericórdia, Senhor. Porque esse seu Deus se esqueceu de uma coisa. Porque o Deus que Jesus Cristo revela, Jesus diz assim: quando em uma certa passagem ele estava a comer sem lavar as mãos, os fariseus, os líderes, o criticaram. Por que os discípulos dele comem sem lavar as mãos? E Jesus, ouvindo isso, disse assim: o que mata ou o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Isso sim contamina o homem, porque o que sai da boca vem do coração. E é no coração onde surgem guerras, maldades, contendas, entre outros tipos de males. E Jesus, todo o ministério dele, se preocupou em tratar com o coração do homem. Jesus falou muito mais do coração, no sentido de nos fazer entender que é de dentro onde sai a maldade. E é de dentro onde precisa haver transformação, onde precisa ser lavado, não fora. Pai. Obrigado por essa Por isso que ele disse Pai. que ninguém vai herdar o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém vai se achegar até Deus se não nascer de novo. Glórias, glórias. Mas todo esse processo é por meio da fé. Fé em Cristo Jesus. E isso nos faz entender que todas as outras religiões são insignificantes. Por mais que haja coisas bonitas acontecendo, tudo é insignificante. Por mais que haja boas ações, obras de caridade, tudo isso é insignificante. Vão levar pessoas para o inferno de barriga cheia. Sim, é assim como Mas é pela fé, em nome de fé Jesus. em Jesus Cristo, Nós somos salvos. Sim, que nós somos salvos. glórias a Deus. E nós precisamos entender isso. E quando nós entendermos isso, nós vamos fazer Obrigado, aquilo Pai, que diz por em essa Romanos doação. capítulo 10, versículo 9. Nós vamos crer, vamos confessar com a boca e crer com o coração. Glórias a Deus. E em nome de Jesus. isso vai produzir em nós salvação. Sim. Só que tudo isso não é pelo nosso próprio esforço. É um dom de Deus. Pela E nós somos graça. privilegiados por fazer Graça. parte Em nome desse de dom. Jesus Cristo. de Deus. Obrigado, Pai Deus, por essa tua palavra. E aí a Senhor, palavra nos concedeu continua. Sem Amém? valor. Em nome de Jesus, sempre pagar. O que é de fato fé? Assim, vamos falar um pouco de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, continua a dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que aí nós só viemos ouvindo versículos falando de fé, fé. Você pode fazer suas coisas, mas se o que você estiver a fazer para Deus não vir acompanhado pela fé, você não está lhe agradar. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que se torna um recompensador daqueles que o buscam. E Deus nos recompensa pela fé a nossa salvação. Deus nos recompensa pela fé. Deus age na proporção da nossa fé. É pela fé em Deus que nós temos poder até de realizar milagre. Porque Jesus disse que se vocês crerem, não duvidarem, terem fé de grau dessa mostarda, vocês poderão dizer para esse monte: mova-te daqui para lá. Em nome do Senhor Jesus Fé. Cristo. Se nós não termos fé, nunca vamos agradar a Deus. E a ciência não acredita na fé. É na razão, é naquilo que é palpável. Mas Deus não pode ser entendido pela ciência. E os seguidores de Deus e as pessoas que agradam a Deus estão a caminhar contra a marcha à ciência. Porque a ciência exige razão, mas Deus diz que temos que caminhar pela fé, não pela vista, não pela razão. Porque no versículo 1,
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você tem uma certeza de algo que você espera e está convicto que vai acontecer alguma coisa, mas que você não está vendo. Glórias a Deus que assim seja. E há muitos exemplos. Como nós aqui estamos a ler Antigo Testamento, Gênesis e Êxodo, nós vamos usar um exemplo de José, que aqui mesmo em Hebreus fala. No versículo 22 diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Isso está em Gênesis, capítulo 50, versículo 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo... Amém? Amém. Gênesis, capítulo 50, versículo 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo... Certamente Deus vos visitará. Meu irmão, José eram 430 anos antes do povo de Israel sair do Egito. Ainda mais, quando eles estavam a entrar, José não tinha televisão, José não conseguia prever o futuro, José não tinha uma máquina que anteprevia o tempo. Mas como é que ele sabia que Deus haveria lhes visitar? Fé. Como é que José tinha uma plena convicção que Deus visitaria o povo e que eles poderiam um dia sair? Fé. Em nome de Jesus Cristo. José era um homem de fé. Sim. E se José foi um homem de fé, no tempo dele, onde não existiam muita revelação das Escrituras, assim como nós temos, eu e você podemos ser também. Glórias a Homens Deus de em fé. nome do Senhor Jesus Cristo. José disse o seguinte: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Em nome do Senhor. E depois de 430 anos depois, quando o povo começa com o seu êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 19, relata que Moisés levou consigo os ossos de José. Diz assim: também Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levarei convosco os meus ossos. Levai convosco os meus ossos. Glórias a Deus em nome de Jesus. E José, os ossos deles foram... Aquele povo levou o osso dele e ele foi enterrado exatamente onde ele queria. Glórias a Deus em nome do Senhor. Mas é assim. Essa toda a história de osso é uma coisa que se calhar para nós não é tão assim. Mas a questão que é muito importante é que José tinha fé que Deus poderia visitar o povo. E é através da fé que nós podemos agradar a Deus. E é através da fé que a justiça de Deus é revelada. Jesus Cristo. Fé. Em nome de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, pois podeis criar no santo nome Nós de nascemos Jesus. vivendo em guerra com Deus por causa dos nossos pecados. Tipo assim, amávamos coisas que Deus odeia e gostávamos das coisas que Deus abomina e odiávamos as coisas que Deus ama. Por isso que vivíamos em guerra com Deus. Mas através da fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Ele. Porque somos justificados. Sendo justificados, passamos a amar as coisas que Deus ama e a odiar as coisas que Deus odeia. E é por causa disso que nós obtemos acesso diante de Deus. Não por meio do nosso intelecto, pela nossa esperteza, não. Mas por meio da graça. Glórias a Deus. Esse é o evangelho que muitos insistem em não acreditar. Como eu não devo fazer nada? Não é possível.
Não é possível eu não precisar fazer nada para ser salvo. Não, eu preciso ter um mérito próprio também. Eu preciso ter uma glória própria para que Deus possa apreciar e me levar juntos consigo. Mas a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram, todos se extraviaram e se tornaram juntamente inúteis. Só sabemos fazer o mal. Com a nossa língua falamos maldade. Os nossos pés apressam para caminhos tortuosos. As nossas mãos apressam-se para matar. É isso que nós sabíamos fazer. Mas quando Deus vem através de Jesus Cristo, há uma mudança completa em nossas vidas. Glórias a Deus, que há no santo nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos desperte dia após dia. Que assim seja e para que Ele todo o venha eterno, abrir a nossa mente e o nosso entendimento. assim Para que seja. possamos entender aquilo que Ele tem a falar por nós através das Escrituras. Que assim Porque seja em nome de Jesus. Porque é assim que Deus revela a justiça dele, que se revela no Evangelho, de fé em fé. Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho é a nossa base. O Evangelho é o que nos sustenta, porque ela narra as boas notícias do Filho de Deus, que se tornou carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como do único Filho de Deus. Sim, isso mesmo. Sim, nós vimos. Eu nunca vi a Deus. Talvez Deus não saiba o que é sofrimento, porque Ele nunca viveu no mundo. Deus já viveu. Deus viveu. Por meio do seu Filho. Pisou. Ele pisou na terra por meio do Filho. E pisando na terra por meio do Filho, vimos a sua glória. Pois nele nunca foi achado nenhum pecado. Sim. Nele nunca foi encontrado nenhuma culpa. Nenhuma mentira, sim. Ele teve todas as limitações que nós temos, mas não pecou. Foi tentado no deserto, mas não pecou. Ele passou por aflições, mas não pecou. Foi pregado na cruz, mas não blasfemou o nome de Deus. Jesus não pecou. Jesus Cristo de Nazaré. Sim. Filho de Deus. Sim. Esse é Jesus Cristo. Meu irmão, nós aqui não estamos a fazer teatro. Em nome de Jesus. Isso não é teatro, isso não é brincadeira. Isso não é algo que se cair amanhã vamos deixar e cada um vai voltar com suas preocupações. Isso é algo que devemos agarrar com todo o nosso coração. Isso é algo que deve fazer parte da nossa vida. Eu te agradeço, Senhor. Se nós não nos movermos no íntimo, vamos nos cansar. Mas se nos movermos pela fé, jamais cansaremos. Sim, isso é verdade. Glórias a Deus, glórias a Deus. Por isso, oremos e peçamos para que Deus renove as nossas forças, para que possamos continuar a caminhar pela fé e não pela vista, para que não possamos duvidar, querendo ter provas de coisas que não vão ser reveladas, porque Deus permitiu que as coisas, Ele quis que as coisas fossem assim. Sim, glórias a Deus. Foi maravilhoso, foi tão maravilhoso. Justificação pela fé. Vamos nos colocar de pé e orar. Glórias a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Revele-te. Obrigado, e Pai. manifesta-te em nosso meio. Obrigado por tua Para que nós na tua criamos palavra. em Ti, por meio Obrigado, da fé. Pai, Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor ajude-nos a entender dia após dia as verdades da Sua palavra. Eu te agradeço Para que nós não venhamos nos limitar, e sim que venhamos dia após dia sofrer uma transformação genuína pela Sua palavra. Agora o Pedimos que o Senhor se manifeste, que o Senhor se revele para louvor, honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós entregamos as nossas vidas diante das Tuas mãos e pedimos para que o Senhor se manifeste. Baixa o Senhor em nome de Jesus e a Sua glória venha e habite em nossas vidas para que sejamos batizados esteja conosco dia após dia. Nós pedimos que em nome de Jesus nós recebamos